Bem, vamos começar outro estudo então, né, com a leitura, né, do Reino Interior do Johnson, do Sanford, aliás. Vamos lá. Então, vou ler aqui o parágrafo anterior do nosso 10º encontro, que foi há uma quinzena atrás. Então, ele começa assim, né: "O inimigo interno aparece em nossos sonhos como uma figura do mesmo sexo que o sonhador". Aqui ele está falando da sombra, da nossa sombra. Por exemplo, um homem que estava tentando ser excessivamente puro e convencional sonhou com um homem sinistro que ele estava determinado a enforcar. Um clérigo sonhou com sua sombra como um transitório infiel. Um homem com uma grande pulsão de poder viu o inimigo como um homem fraco. Uma mulher que havia reprimido seu lado sexual erótico sonhou com sua sombra como uma prostituta navegando descontroladamente por um rio. No caso de um criminoso endurecido, no entanto, a sombra pode aparecer como uma figura gentil e amorosa. O inimigo interno não é bom nem mal em si mesmo, mas é aquilo dentro de nós que contradiz qualquer atitude consciente que tenhamos adotado, né? Então, assim, a nossa sombra, ela adota uma atitude oposta àquelas características que a gente aprendeu a se identificar, né? A nos tornar idênticos, né? Aquelas características que a gente, isso aqui sou eu, a gente adota como nós mesmos. Então, a sombra, ela é o contrário disso, né? Aqui nós estamos no capítulo O Adversário Interior, né? Capítulo 6 do Reino Interior do Sanford. Estamos acompanhando aqui pelo e-book. Então, continuando agora com o nosso 11º encontro. As pessoas são tão relutantes em se ver como realmente são e enfrentar sua contradição interna que somente com os maiores esforços a maioria delas pode ser levada a essa autoconfrontação. A grande maioria prefere o amplo caminho da inconsciência, que leva à ignorância do inimigo interno. Isso é destrutivo, porque a ignorância do inimigo interno, de modo algum, resolve o problema. Pelo contrário, o inimigo agora aparece sob a forma de outras pessoas, e a hostilidade, que tem sua origem em nós mesmos, assume a forma de hostilidade em relação aos outros. Então, assim, se a gente não conscientiza o nosso lado sombrio, né, assim, a gente já não identifica como nós mesmos essas características que nós reprimimos, né? Então, nós mesmos somos o quê? Aquilo que a gente preferiu se identificar, né? Então, ora, se não somos nós mesmos, esse lado sombrio, então quem vai ser? Os outros. Provavelmente alguém que tem alguma coisa próxima daquilo que eu tenho no meu inconsciente, né? E aí eu não quero ser lembrado disso. Provavelmente eu vou ter uma inimizade com essa pessoa, que se parece com alguma característica da minha sombra, né? Tudo o que ignoramos que é vital e importante para a nossa personalidade total é visto nos outros. Essa projeção de algo em nós mesmos para os outros é feita de forma totalmente inconsciente. É por isso que sempre parecemos tão inocentes aos nossos próprios olhos. A projeção de nosso inimigo sobre o outro indivíduo distorce nosso relacionamento com essa pessoa e a força a carregar um fardo psicológico que é muito injusto. Então, assim, às vezes, vamos supor que aquilo que eu tenho na minha sombra, uma característica sombria,
vamos supor que está no nível 100, né? E eu encontro uma pessoa que tem essa característica em um nível de 20, por exemplo, né? É como se ela tivesse um gancho e ela puxasse a minha sombra para ela. Então, na minha visão, eu vou ver ela como se ela tivesse essa característica no nível de 100%, né? Como se ela carregasse a minha sombra, e não somente 20, né? Num nível de 20, assim. Então é isso. Às vezes, isso é feito com crianças. Uma mulher rígida e moralista projetou em sua filha toda a sensualidade não reconhecida em si mesma. Desde a puberdade, a garota era castigada como vagabunda sem valor, uma prostituta em formação. Vamos voltar aqui. Olá, Dacilene. Oi, Dá, tudo bem? Tudo Desculpa bem? atraso aí, mas que. Uhum. Não, que Atrasei isso. hoje. Então, assim, desde a puberdade, a garota era castigada como uma vagabunda sem valor, uma prostituta em formação. Não foi surpresa quando, aos 16 anos, a garota engravidou fora do casamento. Para a mãe, foi uma confirmação do que ela sempre soubera. Para a filha, foi um destino imposto por toda a projeção da natureza sombria de sua mãe, que ela foi forçada a carregar e viver. Então, olha só, é aquilo que o Jung fala, né? Que a criança, né, o filho, tá sem áudio, Marcelo? Não, não saiu o áudio, não. Então, é aquilo que o Jung fala, né? Como eu estava dizendo. O filho, ele é como se ele carregasse o destino dos pais. É como se ele vivesse a vida não vivida dos pais, né? Agora, se o pai e a mãe, se eles integram a própria sombra, se eles tornam a própria sombra consciente, né? Então aí é diferente. É como se eles livrassem o filho desse destino, né, sombrio, né? Então o filho ele já se torna livre para lidar com as suas próprias questões. Agora, se o pai ele reprime a sombra em si mesmo, né, é como se ele negasse. Então o filho é como se ele puxasse, né? O filho desde criança ele tem uma conexão, né, em relação ao inconsciente do pai e da mãe. O filho tende a reproduzir aquilo que está no inconsciente. É como se o inconsciente do pai e da mãe falasse diretamente com o filho, né? Então é muito sério isso. Não é à toa que a gente vê, por exemplo, nós costumamos ficar impressionados. Nossa, um filho de um pastor é um criminoso, né? Mas isso existe. Por quê? Porque às vezes o pastor, justamente por ele insistir, ele ser muito disciplinado, ele procurar ser uma pessoa muito boa, né? A sombra dele passa para o filho, né? Ele não vive a sombra. Eu não digo viver, gente, não no sentido da pessoa agir como a sombra, mas no sentido dela ter consciência desse lado sombrio dela, né? Ela saber, não, eu tenho esse lado está aqui comigo, né? Se eu vacilar, ele toma conta de mim, né? Então a pessoa sabe, né? Não é aquela pessoa que acha que é santa, né? Ele sabe o lado sombrio dele, que o lado sombrio dele está ali, né? E se ele precisar, ele pode até usar esse lado sombrio direcionado para certas situações. Aí esse lado sombrio ele não será tão sombrio assim. Pelo contrário, ele vai até trabalhar para o bem, né? Existem várias características nesse sentido. Por exemplo, a violência. Vamos supor que eu reprimo a minha agressividade, né? Eu reprimo a minha agressividade. A tendência de uma pessoa assim que reprime a agressividade, ela se tornar extremamente boazinha, né? Então, assim, às vezes uma pessoa ofende, ela não reage, ela não fala nada,
né? Mas por quê? Porque ela confunde a violência com a agressividade, né? O que é a violência? É a pessoa que é tomada pela agressividade inconsciente. É como se a agressividade nela fosse a sombra dela, né? Então, assim, no momento, às vezes não precisa nem ser um momento propício, adaptado, tal, né? Ela pode reagir com violência. E não é, às vezes é uma gota d'água, né? Ela vai, faz logo uma tempestade, né? Então é isso que ocorre quando a gente tem, né, a agressividade como sombra. Agora, se a pessoa torna essa sombra consciente, o que que acontece? Pode acontecer de no momento em que a pessoa precise ser violenta, ela vai conseguir ser violenta, né? E nesse sentido a violência não será má, né? Por quê? Porque ela está usando a violência de maneira necessária. Vamos supor que é para, às vezes, salvar alguém de um criminoso, uma criança de um criminoso, é preciso, às vezes, que a pessoa seja violenta, dependendo da situação, né? Então vamos continuar aqui. A projeção do adversário pode ser direcionada para raças, bem como para indivíduos. E, porque a palavra negro é frequentemente usada para descrever o lado moralmente duvidoso de nós mesmos, que odiamos e tememos, às vezes, é projetada por pessoas brancas sobre pessoas negras, e então, injustamente, devem carregar a sombra da pessoa branca. As pessoas brancas tendem a ver um inimigo na pessoa negra, a perceber qualidades que acham reprováveis em si mesmas. A sexualidade da pessoa negra é exagerada quando ela carrega a projeção dos desejos da pessoa branca. A alegria e espontaneidade da pessoa negra são mal interpretadas como irresponsabilidade ou infantilidade por brancos, que não estão mais em contato com suas próprias emoções e impulsos. Mas a projeção também pode seguir na direção oposta, e pessoas negras podem projetar em brancos certas frustrações, cujas fontes estão nelas mesmas. Agora, os brancos podem ser culpados por terem atitudes negativas em relação aos negros, que na realidade os negros têm em relação a si mesmos. Ou as pessoas brancas podem ser responsabilizadas por reprimir uma pessoa negra, quando na realidade ela é reprimida de dentro por sentimentos de inferioridade ou autorrejeição. É interessante essa questão de preconceito. E o preconceito ele é carregado de projeção mesmo, né? Projeção sombria da nossa própria sombra. Quando a projeção de nosso inimigo interno sobre o outro acontece em uma base coletiva, racial ou internacional, é sempre particularmente destrutiva. Os nazistas foram um exemplo. Tendo se identificado com uma raça superior e um povo divinamente superior, eles não foram mais capazes de reconhecer suas próprias qualidades inferiores. As qualidades inferiores escondidas neles foram, portanto, vistas nos judeus. Os judeus tiveram que carregar para os nazistas o que eles não veriam em si mesmos. Eles carregaram o fardo do ódio, medo e repugnância que, na verdade, os nazistas tinham por si mesmos. O subsequente massacre em massa e horrível dos judeus foi uma tentativa fútil pelos nazistas de exterminar seu inimigo interno projetado. É interessante como a gente, começando a falar dessas questões internacionais de guerra, né, o quanto isso é esclarecedor, né? O início da solução para o problema do inimigo é reconhecê-lo dentro de nós mesmos,
nós carregamos o inimigo em nossos próprios corações. Odiamos o inimigo porque ele nos contradiz. Tememos que, se reconhecermos o inimigo como nosso, seremos completamente dominados. O oposto preciso é verdadeiro. Não reconhecê-lo é cair sob o poder desse inimigo interno que zomba de nossos esforços fúteis para nos livrar dele, eliminando aqueles que carregam o fardo projetado de nossa própria escuridão. Reconhecer o inimigo como nosso é começar a ser libertado de seu poder e a destruir seu lado construtivo, né? Uma coisa aqui, né? Eu não sei se o Sanford ainda vai falar sobre isso, né? Deixa eu deixar entrar outra pessoa aqui. Opa. Vamos lá. Bem, eu não sei se o Sanford, hoje eu estou com o Johnson na cabeça, se o Sanford ainda vai falar disso, né? Mas a nossa sombra, o nosso inimigo interno, costuma aparecer ou se apossar de nós quando nós estamos cansados ou estressados, né? Nervosos e tudo mais. Por quê? Porque quando estamos cansados, é muito difícil para nós sustentar a nossa máscara, né? Deixar a nossa máscara na frente ali, né? Então, aí geralmente a sombra se apossa de nós, né? Vamos lá. Por que o reconhecimento do inimigo interno tem um efeito transformador sobre nós? Isso necessariamente nos faz renunciar à identificação com nossa máscara e aceitar nossa realidade como pessoa. Isso, por si só, reduz a inimizade entre o inimigo interno e a personalidade consciente, pois a aparente inimizade deste último depende em grande parte da identificação que temos com nossa frente farisaica, né, a nossa fachada de fariseus, né, como de fariseus. O inimigo interno inclui partes essenciais de nós mesmos, que foram excluídas do desenvolvimento consciente de nossa personalidade. Agora, elas podem ser incluídas na personalidade consciente, em vez de serem relegadas ao inferno, de serem separadas no inconsciente. Com esse surgimento na consciência, né, a nossa sombra surge na consciência, uma transformação adicional no inimigo interno agora é vista. O que temíamos em nós mesmos pode agora mostrar seu ouro interior, pois aquilo que aos olhos da consciência pode ter parecido terrível, aos olhos de Deus pertence a nós e contém algum ingrediente que é essencial para a nossa integralidade. Como o sapo no conto de fadas, que foi transformado em um belo príncipe quando a princesa o beijou, assim, o inimigo interno é transformado em uma parte útil da personalidade, uma vez que foi reconhecido conscientemente e aceito como uma parte legítima e inevitável de nós mesmos. Sem falar, né, gente, que quando nós reconhecemos a nossa sombra, sobra muito mais energia. A energia que a gente investia em manter a nossa sombra reprimida, né, quando nós reconhecemos a sombra e deixamos de reprimi-la, essa energia vem para nós mesmos. Nós ficamos mais dispostos, né, ficamos mais ativos, né, então só tem vantagem, né, a sombra realmente é como se ela trouxesse um ouro para nós, né, um tesouro para a nossa vida. A nossa vida renova, né, ainda mais na meia-idade, né, a crise da meia-idade é justamente isso,
é quando nós somos obrigados a reconhecer esse lado que a gente passou a vida toda relegando ao esquecimento, à ignorância, né? É aí que surge a sombra, que surge, então, essa crise da meia-idade, né? Agora vamos lá. Pois, como veremos no próximo capítulo, não é o inimigo que é mau. Nossa falta de consciência do inimigo cria o mal, né? O inimigo interno nos contradiz enquanto retivermos o reconhecimento, mas reconhecido e aceito, o inimigo nos complementa em vez de nos contradizer. E o que antes parecia propriedades exclusivamente negativas, agora mostra seu lado positivo. É preciso grande coragem espiritual para reconhecer nossa divisão interna e ver o inimigo. Mas não pode haver entrada no reino de Deus sem esse ato de metanoia, de transformação, né? Jesus conhece o inimigo interno e a necessidade de se reconciliar com esse oponente. Então, ele diz no Sermão da Montanha: reconcilia-te com o teu adversário depressa, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e sejas lançado na prisão. Em verdade, te digo que não sairás dali até que tenhas pagado o último centavo. Isso está em Mateus e Lucas. Nos tempos antigos, os tribunais estavam localizados apenas nas grandes cidades. Para ir ao tribunal, a maioria das pessoas precisava viajar uma certa distância, e era costume todo o grupo envolvido no caso viajar junto. Felizmente, eles poderiam resolver o caso durante a viagem e não precisariam incomodar as autoridades. À primeira vista, parece que Jesus está simplesmente recomendando que disputas legais sejam resolvidas fora do tribunal. Mas este conselho, embora geralmente louvável, dificilmente é brilhante. Nem sempre seria a coisa certa a fazer, já que, em alguns casos, talvez um assunto devesse ser levado ao tribunal. Além disso, está claro que Jesus tinha mais em mente do que isso, pois, se não chegarmos a um acordo, nós, e não nosso oponente, seremos responsabilizados por isso. Se esta é uma disputa literal com um oponente externo, não há razão para sempre sermos considerados culpados. Mas, se este é um oponente interno, seremos responsabilizados se não nos reconciliarmos. Então é interessante, né, assim, essa sacada do Sanford, porque Jesus fala, é como se fosse uma regra. Se você não se reconciliar, você será levado ao juiz e isso vai acontecer e não sei o quê. Quer dizer, no mundo externo, não ocorre assim. Não é essa forma que ocorrem as coisas, né? Mas no mundo interno, sim. Se você não reconhece sua sombra, você vai acabar sendo prejudicado, né, a sua vida inteira. É... Então, mas se este é um oponente interno, seremos responsabilizados se não nos reconciliarmos, pois é a tarefa da consciência reconhecer, enfrentar e se reconciliar com cada aspecto de nosso ser total. Se falharmos em fazer isso, teremos que lidar com a autoridade maior dentro de nós, isto é, com o tribunal do rei. E então teremos que pagar um preço amargo, experimentando de maneira negativa o que negamos. Aqui ele está chamando de tribunal do rei interno, né? Ao que na psicologia chamamos de si mesmo, né? Santo Agostinho tem coisas muito instrutivas a dizer sobre este trecho específico.
Se estamos pecando, diz Santo Agostinho, a palavra de Deus é teu adversário. É o adversário da tua vontade até que se torne o autor da tua salvação. É nosso adversário enquanto formos nossos próprios adversários. Enquanto fores teu próprio inimigo, tens a palavra de Deus como inimiga. Sê teu próprio amigo e estarás em acordo com ela, em acordo com a palavra de Deus. Então, interessante, né, gente? Olha só. Santo Agostinho, então, tinha um quê de psicologia, né? Vamos lá. Aqui, Agostinho não apenas percebe o significado interno da passagem de que este adversário é nós mesmos, mas também a conexão misteriosa entre o adversário e Deus. Como aprenderemos em breve, ao lidar com nosso oponente interno, por mais sombrio e indesejável que pareça, nos encontramos também lidando com Deus. Vamos ver como isso ocorre, né? Outro exemplo desse motivo é a conhecida parábola do filho pródigo, que está em Lucas. O filho mais jovem é um esbanjador trapaceiro em busca de prazeres. O filho mais velho é obediente, autojusto, inflexível e sem alegria. Se considerarmos essas figuras como exteriores, elas se referem a dois tipos de pessoas: os buscadores de prazer e os super-responsáveis. O foco seria, então, no poder de perdão e reconciliação de Deus, exemplificado no Pai, e seria uma espécie de parábola moral sobre os males da busca por prazeres e a necessidade de perdoar e aceitar os outros. No entanto, quando consideramos essas figuras, né, do filho pródigo aí e do irmão, quando consideramos essas figuras como internas, os dois irmãos representam duas metades de uma personalidade completa. Alguns de nós podem se identificar com o lado do irmão mais velho e ser governados por um forte senso de dever. O desejo de conformidade e a busca por parecer justo, né? E, nesse caso, reprimimos o lado do irmão mais novo em nosso inconsciente, onde ele se torna nosso inimigo interno, opondo-se não apenas às nossas atitudes conscientes, mas roubando-nos a alegria de viver, a compaixão pelos outros e a espontaneidade. Outros podem se identificar com o filho pródigo e reprimir seu lado responsável no inconsciente. Então, eles levam uma vida em busca de prazeres, mas são continuamente oprimidos por sua própria consciência reprimida. Embora aparentemente desfrutem da vida, o prazer é sempre distorcido. Quer dizer, o prazer se torna um vício, né? Enquanto os dois irmãos estiverem divididos entre si, um derrotará o outro. Mas se os dois irmãos puderem ser unidos em uma única personalidade, de modo que a oposição interna seja encerrada, a totalidade pode emergir e as qualidades negativas de cada irmão cederão lugar às suas qualidades positivas. O lado do irmão mais velho emprestará maturidade, responsabilidade e consciência ao irmão mais novo. E o lado do irmão mais novo adicionará humor, alegria, compaixão e espontaneidade ao irmão mais velho. Legal essa leitura, né, gente? Muito interessante. É essa reconciliação que o Pai, que representa aqui o reino de Deus, tenta realizar. O momento da redenção poderia ocorrer quando o filho mais novo caiu em si, ou recuperou o juízo. Ou seja,
confrontou a si mesmo e sua própria unilateralidade. Essa autoconfrontação também deve ocorrer com o irmão mais velho. Na parábola, ele tenta evitá-la, referindo-se em conversa com o pai a esse teu filho, né? Realmente o irmão do filho pródigo, né? Ele fala: você aí, né? Você só quer reconhecer, uma palavra mais ou menos assim, reconhecer esse teu filho, né? Mas o pai o faz retornar à necessidade de sua própria autoconfrontação, sua própria necessidade de aceitar o pródigo como sua outra metade, com as palavras. Deixa eu adicionar alguém aqui. Daniele. Então, continuando. Então, o pai faz retornar, né, o filho mais justo, né, disciplinado, né, a sua própria autoconfrontação, sua própria necessidade de aceitar o pródigo como sua outra metade, com as seguintes palavras: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Era preciso alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Né? Esse está em Lucas. Essa aceitação do nosso oponente interno, como uma parte legítima da nossa personalidade total, só é possível se primeiro reconhecermos esse oponente. Esse reconhecimento não pode ocorrer enquanto o oponente interno estiver projetado em outras pessoas, pois dessa forma ele é invisível para nós como parte de nós mesmos. Daniela acabou de colocar aí que nunca tinha visto essa forma de interpretação, né? E eu também não, até ler o livro. É muito interessante, né? A retirada de projeções é, portanto, uma parte muito importante da ética do reino de Deus, pois apenas dessa forma nos tornamos conscientes do que é nosso, e apenas dessa forma podemos ser libertos da escravidão compulsiva à nossa própria inconsciência. A retirada de nossas projeções é um motivo subjacente a muitos dos ditos de Jesus, que falam sobre a atitude que devemos ter em relação aos outros, porque apenas assim podemos nos relacionar com os outros como indivíduos e ficar livres do aprisionamento compulsivo de nossa própria consciência. E aqui uma citação do Novo Testamento, de Mateus. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem chamar seu irmão de louco estará sujeito ao tribunal. E quem o chamar de renegado estará sujeito ao fogo do inferno. Então, essa tradução, tá, gente, foi feita aqui com o chat GPT. Então, não está assim na Bíblia, né? Mas é um sinônimo, né? Então, e quem o chamar de renegado estará sujeito ao fogo do inferno. Isso está em Mateus. Os termos que Jesus nos adverte contra o uso são abrangentes em sua condenação. Louco e renegado, renegado ou outra palavra que poderíamos colocar, revoltado, né? Implicam uma rejeição total da personalidade da outra pessoa. Né? A gente chamar a pessoa de louco, ou burro, ou tolo, idiota, e aí vai, né? Esse tipo de rejeição total de outro, a total desumanização da personalidade, é característico quando outra pessoa está carregando o fardo de nossa própria escuridão. Principalmente, né, mas quem vai usar desse tipo de palavra, né, vai ser aquela pessoa que está irritada,
E quando nós estamos irritados, gente, nós estamos recorrendo à nossa sombra. Com certeza estamos projetando. A Von Franz, num livro dela, disse que a probabilidade da projeção está na quantidade de raiva. Né? Quanto mais raiva você tem da pessoa e você está lidando com ela ali, maior a probabilidade de haver uma projeção. Né? Uma pessoa que está carregando o fardo de nossas projeções não é mais humana para nós. Tal pessoa se torna, aos nossos olhos, diabólica, sinistra, um não ser. É por isso que estamos tão propensos a ficar com raiva dessas pessoas, pois elas não são mais vistas como pessoas, mas representam para nós o que nos irrita em nós mesmos, né? E aquilo em nós é interessante. A nossa sombra, o nosso lado sombrio, as características que reprimimos, nós não consideramos pessoas, como parte de uma pessoa, como uma parte humana de nós, né? Nós consideramos como algo, eu reprimi isso, né? Como uma coisa, né? Mas se a gente for ver, são partes nossas, são partes humanas, vivas, né? Isso pode ser a razão pela qual São Paulo diz: não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Isso está em Efésios, capítulo 4, versículo 26. Eu achei interessante isso, gente, isso que o Sanford vai colocar aqui, que normalmente isso é interpretado de maneira diferente. Então vamos lá, o Sanford continua. O sol e é a luz da consciência. Se estamos com raiva, não devemos deixar que essa emoção nos possua sem nos tornarmos conscientes das fontes de nossa raiva. Geralmente, essas fontes podem ser encontradas em nossas próprias fraquezas, inconscientes que outra pessoa explorou com sucesso, ou em nosso ódio ao oponente interno, que por meio de nossas projeções estamos forçando outra pessoa a carregar. Tal falta de consciência distorce nossa relação tanto com os outros quanto conosco, a ponto de não ser mais possível nos relacionar com Deus. Então, Jesus continua: se, portanto, estiveres apresentando tua oferta no altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. Isso está em Mateus. Observe que aqui, como no caso do oponente, com o qual devemos nos reconciliar enquanto estamos a caminho do tribunal, o ônus da responsabilidade está em nós. A tarefa do ego é se tornar consciente. Se há inimizade com outra pessoa, teu irmão tem algo contra ti, o trabalho diante de nós é tornar-se consciente das fontes dessa inimizade. Caso contrário, somos governados pela escuridão. Caímos sob o poder do pecado. E, como veremos no capítulo 7, nos tornamos presa do mal. Portanto, antes de chegarmos a Deus, devemos resolver esse relacionamento inconsciente. Então, podemos chegar ao altar com o nosso presente. Agora, só voltando um pouquinho aqui, nessa parte, né? Aquilo que São Paulo diz, né? Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Quer dizer, o sol se pôr, nós ficarmos sem sol, porque o sol se pôr quer dizer, é o sol poente, né? Estamos ficando sem luz, né? Então, que o nosso ressentimento não fique sem sol, sem luz, né? Então, achei uma sacada brilhante aí do apóstolo Paulo, de São Paulo. Agora, continuando aqui.
Então, devemos resolver esse relacionamento inconsciente. O mesmo motivo é enfatizado nas palavras de Jesus sobre o julgamento dos outros. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também. Está em Mateus e Lucas. Jesus não quer dizer que não devemos avaliar os outros. Qualquer pessoa que procura fazer um amigo, que precisa empregar alguém ou trabalhar para alguém, ou que está fazendo negócios com outras pessoas, deve avaliar as outras pessoas. A avaliação é diferente do julgamento, porque o julgamento é final, né? O julgamento, ele é absoluto. Quando julgamos alguém, o sujeitamos a uma condenação total. Assumimos um papel divino, pois, ao julgar, afirmamos conhecer o significado e as consequências morais da vida da outra pessoa. Ao fazer isso, violamos a individualidade daquela pessoa. Isso nos infla com um falso senso de superioridade às custas da humanidade do outro. Julgar os outros é sempre desumanizante e é um exemplo de nossa inflação também, pois depende de nossa presunçosa suposição de que estamos em posição de julgar a vida e a alma de outra pessoa. Muito. Isso aqui deve ser destacado, né, gente? Muito interessante isso aqui. Então, assim, quando nós julgamos, né, que é diferente de avaliar, né, é interessante como ele diferencia uma coisa da outra, né? Você avaliar alguém para objetivos práticos e você julgar. Quando você julga, geralmente, gente, o rótulo, você fala assim, você é idiota. Você fala para a pessoa, você é idiota. Você está dizendo, quando você diz que a pessoa é idiota, você está julgando todo o ser dela, né? Você está reduzindo, inclusive as partes boas, mais espertas, pensantes, que são inteligentes, como idiotas, né? Então você está julgando a pessoa como um todo, está reduzindo ela ao idiotismo, né? E isso é completamente errado, né? É como se você a desumanizasse, né? Aqui ele continua. A avaliação de outra pessoa pode se basear em uma avaliação objetiva do caráter ou personalidade de outra pessoa. Julgar outra pessoa repousa em nossa falta de consciência. E é por isso que Jesus o condena. Como o julgamento dos outros é finalista, né, acabou, é aquilo e acabou, o elemento de projeção está sempre presente. É porque vemos na outra pessoa o que odiamos em nós mesmos que nosso julgamento é um ato tão inconsciente. É por isso que nosso julgamento dos outros sempre retorna para nós. Ao julgá-los, estamos, na verdade, nos julgando. A rejeição total envolvida no julgamento é baseada, em última instância, em uma rejeição de algo em nós mesmos, do qual não temos consciência. Há uma lei virtual na psique de que o inconsciente devolve à consciência o mesmo rosto que a consciência adotou em relação ao inconsciente. Isso é frequentemente visto em nossos sonhos. Se estamos fugindo de nós mesmos, as figuras do inconsciente nos perseguirão. Se nos virarmos e as enfrentarmos, toda a relação mudará. Esse sonho, gente, de fuga, da gente estar fugindo de alguém nos sonhos, isso, na maioria das vezes, né, em geral, né, porque pode ter alguma outra interpretação, né?
quer dizer que a pessoa está fugindo de aspectos dela mesma, geralmente aspectos sombrios, né? E isso aqui que ele fala ocorre completamente. Se virarmos e enfrentarmos, a relação mudará. Se odiamos e tememos algo em nós mesmos, parecerá terrível e malévolo, mas se aceitarmos, o medo desaparecerá. Se somos um homem que rejeitou o seu lado feminino, ele aparecerá como uma mulher vingativa e menosprezada. Mas, se aceito, ele aparece de maneira solidária e amorosa. Assim, com o julgamento, se julgamos os outros, é porque estamos julgando algo em nós mesmos, do qual não temos consciência. O julgamento, então, retorna para nós na forma de uma condenação da consciência por parte do inconsciente. É por isso que Jesus diz: porque com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também. Né? Ele fala isso de forma absoluta, quer dizer que isso sempre ocorrerá. Se a gente aplicar para o mundo externo, a gente vê que não é bem assim, né? Mas no mundo interno é diferente. Não se trata de Deus manter registros do que fazemos e nos devolver na mesma moeda. É uma lei espiritual. Assim como certamente ficaremos doentes se ingerirmos veneno em nosso corpo, certamente incorreremos em julgamento interno se julgarmos os outros. Com base nisso, Jesus nos exorta a amar nossos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo a vocês: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Assim, vocês serão filhos do Pai de vocês, que está nos céus, pois ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois, se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saúdam apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Não sejam, portanto, vocês como eles. Isso está em Mateus e Lucas. Essa nova interpretação radical de como devemos nos relacionar com nossos inimigos é talvez uma das mais controversas entre os ensinamentos de Jesus, porque parece ser o mais impossível. Certamente é uma das menos praticadas. Sempre parece tão natural, tão justificável que as pessoas tenham inimigos e os odeiem, que as palavras de Jesus a esse respeito são cuidadosamente ignoradas. Há muitas razões pelas quais Jesus nos exorta a não odiar nossos inimigos. Se o fizermos, nunca poderemos alcançar qualquer tipo de superioridade moral. As pessoas sempre amaram seus amigos e odiaram seus inimigos. Se fizermos isso, que direito temos de reivindicar qualquer superioridade moral sobre o mais baixo dos seres humanos? Mas, se amarmos nossos inimigos, podemos começar a ser filhos do Pai, isto é, refletir em nós mesmos essa relação com o Criador, que vem para aqueles que estão se elevando acima da inconsciência humana natural para uma vida moral, fundamentada na consciência de si mesmo. A única maneira espiritual de resistir ao mal é tornar-se tão consciente do que está envolvido que podemos evitar fazer parte da situação maligna. O perigo em odiar o inimigo é como Lawrence van der Post destacou, que as pessoas tendem a se tornar semelhantes ao que se opõe. Até o Nietzsche, gente,
tem uma citação do Nietzsche que é assim, cuidado ao olhar, mais ou menos assim, cuidado ao olhar para o abismo, para você não se tornar como ele, né? É por isso que é necessário que, se quisermos pertencer ao reino de Deus, sejamos supremamente conscientes ao lidar com nossos inimigos. O ódio, além disso, nos vinculará àquilo que odiamos, pois, enquanto estivermos em um estado de ódio para com uma pessoa ou um povo, estaremos escravizados. É por isso que aqueles que desejam pertencer ao reino devem superar a vida de ódio e entrar na vida da consciência. Somente então podemos ser livres para entrar no reino como filhos do Pai. Então, paramos aqui, gente, né? E agora vamos parar aqui a apresentação. É muito interessante isso aí de hoje, né? Essa leitura, né, Deslene? Uhum. Desculpa, caiu, eu estava no computador, caiu, eu perdi um pouco da leitura aí, mas agora eu estou no celular, recupero no celular. Ah, sim. Então, a Daniela até disse aqui, né? Nunca nem pensei por essa perspectiva, só pela moralizante. E realmente, né? Sobre o filho pródigo, né? A gente só vê nesses ensinamentos de Cristo, geralmente, mais a parte social, né? E é tão recompensador, né? A gente fazer essa leitura interna, né? Mas vamos lá. Então tá, nos vemos lá no grupo, gente. Daqui a algum tempo aí eu posto o vídeo lá. Tá bom, Ótima muito noite para vocês. obrigada, ótima noite para você também. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau. Valeu, gente. Desculpa não interagir tanto. Não, que isso. Tô aqui com o bebezinho. Obrigada. Até mais, Daniela.